Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Namastê, segundo segmento, né, da nossa classe de domingo. Ok, nós estávamos entrando aqui num dos aspectos dessa analogia, que é os fatores comuns entre essa árvore mística e uma árvore figueira física material, né? Então, são diversos fatores, né? Eu esqueci de abordar isso para contextualizar melhor. A primeira característica é uma vastidão enorme, né? Este universo, cosmos, né? É uma vastidão que os cientistas não conseguem encontrar, né, as fronteiras, né, no qual, a partir do qual o cosmos não existe mais, né? Então, esse é o primeiro fator em comum, né? A segunda em comum que nós vimos é adianta Rahitattvam, que é sem início, né? Então, essa árvore existe sem início, beginninglessly, né? E ela é sem fim também. Sem fim, sem início é uma árvore física, como nós temos aqui, a árvore da figueira, porque a gente nunca consegue definir, né, se a semente iniciou a árvore ou se a árvore iniciou a semente, né? Naturalmente, sem início, sem fim também, né? E a terceira característica é incompreensível e indescritível. Nós vimos isso, né? A gente jamais consegue categorizar o início deste universo, a criação, o que é a causa, o que é o efeito, né? Então, são características comuns nessa comparação entre a árvore mística de cabeça para baixo e a árvore figueira, né? A quarta característica é que a raiz é a causa, no caso desta árvore mística, a raiz é apresentada para cima como o mais sutil, mais invisível do invisível, né, que é representando Ishvara, o conhecimento supremo, é a raiz do samsara. A gente diz que é Ishvara porque Ishvara é o criador de quê? Da árvore e dos jivas, tá? E das leis que regem essa árvore. Então, o que que o Ishvara necessita dos jivas? A ação. Ele necessita ação, né? Às vezes essa criação parece uma crueldade. Por que criar um samsara tão difícil, né? No qual todo mundo cai no conto do vigário de que a felicidade que todos nós buscamos só pode ser obtida através de ações e seus resultados, né? Sucesso na vida, né? Então parece uma coisa cruel, e isso também é incompreensível porque desta projeção dos gunas, do Prakriti de Maya, para criar essa ilusão de realidade e a ilusão de que os objetos deste mundo sirvam o propósito de nos completar, né? Mas o fato é que Ishvara é a causa e a raiz, do mesmo modo a árvore figueira tem a sua raiz debaixo do solo, ela é invisível também aos olhos humanos, né? A gente pode cavar, aí a gente encontra a raiz. Misticamente, a gente pode cavar, né, para compreender a real causa do universo, que é simplesmente aquilo que nós somos, a consciência, a existência, a única realidade, é a causa que, não, sem fazer nada, causa essa projeção aparente através da concessão ao poder de Maya de projetar os seus prakritis para criar o Jiva e o Jagata, que em analogia significa a árvore do samsara. A quinta característica são os ramos, e a sexta característica da onde nós iniciamos hoje são as folhas que nutrem o samsara, né? Os ramos eles vão definir os níveis, né? Os níveis vibracionais, ou de energia, ou mentais, essas locas, né? Que, como eu gosto de apresentar, elas existem enquanto a mente, enquanto o corpo sutil também ainda é ancorado no corpo físico, porque nós experimentamos o nosso estado mental, o nosso corpo sutil, variando
viajando entre essas locas. Tem momentos que a gente se sente, uau, meu Deus, o que que aconteceu? De onde isso veio, né? Eu nem tomei um chá de ayahuasca, não tomei nada, e ainda assim eu me sinto tão bem, né? Agora eu fui visitado por um estado mental que de repente chegou para ficar. Não, 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 não. Nada chega para ficar, tá? A única coisa que chega para ficar é o conhecimento, quando o conhecimento é realmente bom. Dois mais dois são quatro, e uma vez nós compreendemos isso, esta compreensão chegou para ficar, né? Então, nós comparamos as folhas ao quê? Em comparação, as folhas são comparadas aos nossos karmas, que irão nutrir este samsara. Portanto, as pessoas adotam variedade de ações para produzir o quê? Resultados, frutos. Os frutos são chamados de karma pala. Eles são agradáveis e desagradáveis, colocados como mérito e demérito. Eu estou editando isso aqui, né? Eu me permito editar no nosso grupo pequeno, explicando que, na verdade, nós obtemos sempre aquilo que nós meritamos, merecemos, e se o mérito nosso é um mérito doloroso, significa que também é pressada. Aí que é a chave do Karma Yoga. Você recebe os seus resultados dolorosos também como pressada. Eu costumo colocar como uma oportunidade de reexaminar as minhas atitudes, palavras e ações, reorientar a minha vida, porque a dor tem um poder transformador. Então, os punhas, eles, eles nos elevam, os papas, nos declinam, né? Declínio mental, emocional, psicológico, espiritual, como queiramos. Isso tudo visto da perspectiva micro, né? É assim, são os locos que nós viajamos através durante cada dia, cada 24 horas. Do ponto de vista macrocósmico, são nascimentos e mais nascimentos e mais nascimentos que nós obtemos corpos ou instrumentos novos, sempre de acordo com a predominância dos nossos gunas. A predominância dos nossos gunas irão categorizar a predominância de nossas ações. Os gunas, uma configuração mais satívica, irá predominantemente colocar ações mais satívicas. Ações mais satívicas irão produzir doces ou resultados ou frutos mais agradáveis, mais satisfatórios, né? Do macrocosmos são novos e novos ciclos de nascimentos, todos eles como a função da predominância da minha configuração única. Se eu sou uma entidade mais satívica e estou deixando o corpo, eu observo o Dharma, eu estou bem pacificado, e etc, etc. Nós, caso nós não sejamos já devidamente voados, né, escapados dessa árvore do samsara, né, não quero nem saber de nascimento, não quero saber de locas celestiais, não quero saber nada disso. Eu quero sair fora desse samsara, eu quero sair fora da crença que essa realidade, essa dualidade é realidade, né? E ser livre. A liberdade não é você voar como indivíduo, a verdade é a onda do oceano de se dissolver como oceano, entendeu? É o Atma do Jiva se dissolver como Paramatma, como a consciência, a única realidade. Você entende, Maria? Márcia, desculpa. Quero ver, quando você chegar aqui, eu vou fazer teste pessoal para ver se você entende mesmo. Tô brincando, não quero te assustar, não. Pode vir que eu não faço teste a ninguém, não. Ok. A sétima característica é o Palavattvam. A maioria das árvores tem frutos, né? E a maioria, todas as nossas ações, não a maioria, né? A maioria das árvores tem frutos. Não todas as árvores têm frutos, mas têm flores, folhas, e servem sempre um determinado propósito, contribuem para o meio ambiente, de um modo ou de outro.
que é um modo de frutificar resultados, né? Mas as nossas ações, todas elas produzem frutos. Isso é inevitável. Ah, mas eu sou tão tamaz que eu não coloco nenhuma ação. Você obtém o fruto da inação. O fruto da inação também é um fruto não agradável. Os frutos são de alguns tipos, né? Mais acentuadamente os doces e os amargos, os azedos, né? E tem alguns que é uma mistura dos dois, ok. A mistura dos dois é aquilo que a gente chama de resultados favoráveis, desfavoráveis ou no meio indiferente, tá? Tanto faz. Eu não gosto nem desgosto deste fruto, deste palo, tá? É indiferente, tá? Então, a situação do Yanni, né? O Marcelo costumava brincar dizendo assim que é transformar os desejos por gostos e desgostos em simplesmente equanimidade, ou em outras palavras, em outro contexto, é de não ter um desejo vinculativo, mas uma mera preferência, tá? Então, até a preferência, no final das contas, a gente tem que tomar cuidado a respeito delas, tá? Que a total entrega é simplesmente você entregar tudo na mão de Ishvara, compreendendo a sua natureza como Nirguna Brahman, né? Porque uma pequena preferência pode crescer para se tornar um desejo de verdade, a menos que o desejo seja aquele de servir o Senhor, né? Servindo o Senhor, eu estou seguro de tudo, porque qualquer que seja o resultado, para mim, é praçada vinda do Senhor. Então, nós temos esses três tipos de frutos, né? Você tem Sukha, que são os doces, os prazeres da vida, Dukkha, as dores da vida, né? Então, as coisas estão indo bem. Punya, 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 eu estou muito feliz, a minha vida é um mar de punya. Aí, daqui a pouco, acontece alguma coisa negativa, né? Estou muito deprê, porque o meu punya parece ter se convertido em papa, né? Eu perdi isso, perdi aquilo, perdi o emprego, né? No exemplo do Swamiji aqui. Sansara não tem jeito. No final das contas, tá? É um processo constante de punha-papa, colheita, colheita de punha-papa, e dependendo da circunstância do campo em geral, é mais papa de punha do que punha. Se compreendendo que a vida é simplesmente um processo de prazeres e dores, né? E você simplesmente se interessa do game, do jogo da vida, tá? Porque se alguém te desse, se você estivesse na praia, ali caminhando nas areias do sul da Bahia, ou onde quer que seja, você encontrasse uma lâmpada, aquela lâmpada do gênio, abrisse ela e saísse um gênio, né? Ele dissesse: eu estou aqui para oferecer a você algo inestimável. Aí você fala: o quê? Uma vida cheia de punha? Não, não, não. Uma vida que eu vou destruir todos os punhas. Mas isso é algo que você deva oferecer a mim? Você sabe que eu amo punha. Você não deixou eu terminar. Eu estou oferecendo a destruição de todo punha juntamente com todo papa. Mas como assim? Eu vou viver sem punha, mas você vai viver sem papa. Mas eu gosto de punha. Se você quiser punha, você tem que receber o papa também, Mário. Não, mas eu quero só punha. Não, é impossível. É punha papa, sempre. E na medida que a gente envelhece, o papa vai aumentando, porque a doença, a velhice e a morte que vai se aproximando. Então o gênio fala assim: deixa eu te explicar melhor a situação. Eu vou modificar o estado mental seu de tal modo que você experimente uma equanimidade. Você vai perceber o mundo, apreciar o mundo, sem experimentar prazeres e dores. Aí a pessoa vai dizer: mas não tem gosto, que vida mais sem gosto, a vida de equanimidade, de vairagya, de ficar observando tudo. Sim, observar com uma apreciação ao poder de Maya, mas sem sofrer os altos e baixos da vida. Mas eu gosto dos altos. Então você tem que receber os baixos também.
Os altos vêm com os baixos, são os pares opostos desse mundo. Quem é que aceitaria esse convite desse gênio, né? Aí, esse é o grau de maturidade de cada um de vocês. Quem é que aceitaria isso, entendeu? Eu tenho as minhas dúvidas. Por quê? Porque todo mundo, entendeu, está investido no punha. Todo mundo está investido no punha. Ô, professor, tô até escrevendo esses três, nas minhas anotações aqui, esses três desejos, né? Porque esse desejo de sem mais punha e papa é um desejo que eu preciso do gênio por enquanto. É um desejo que quando eu reconheço realmente esse Sansara, mesmo morno, mesmo, como você disse ontem, brando, né? Ele faz sentido, né? É maturidade. A gente vê a maturidade de uma criança de 1, 2 anos, que ele fica preso àquele balão com gás, né? Que é a coisa mais maravilhosa, né? Nos exemplos do Swamiji, mas existem diversos brinquedinhos. E na medida que ele amadurece, ele vai abandonando todos aqueles brinquedos. A vida é simplesmente uma caixa cheia de brinquedos, né? A gente vai se distraindo, brincando, vai perdendo, vai ganhando, vai perdendo, vai ganhando. Chega um ponto que a gente não quer mais fazer aquele jogo, tá? Então, essa é a maturidade espiritual do indivíduo, que permite ao indivíduo dizer: não, não sou mais interessado nem de vitória, nem de derrota, eu quero simplesmente permanecer observando este fenômeno que surge no âmbito da minha consciência com total apreciação pelo poder de Maya e a gratitude pela oportunidade que me foi dada de abandonar essa árvore do samsara. Agora eu desenvolvi a equanimidade. Nada me abala realmente, nada me completa e nada pode ser subtraído daquilo que eu sou. Você entende, Márcia? Sansara é miséria, o Swami está pegando pesado aqui. Sansara é miséria. Vocês me desculpem, não são palavras minhas, está escrito aqui. Porque Ishwar, por que criou esse mundo? Né? Aí Swami diz: todo mundo agora fica bravo quando descobre que Sansara é um mar de misérias também. Porque você sobe e desce, você levanta e cai, né? Você bate com o nariz no chão, bate com a cabeça na parede, e aí daqui a pouco você tem um pequeno fruto, né? Prazeroso, Sukampala, depois do Kampala, e misturado às vezes, né? Às vezes vem uma pequena deprê, às vezes vem uma pequena excitação excessiva, aí eu me machuco, né? Alguns choram, alguns riem, né? Riem, se diz? Não sei. Então, alguns rirão enquanto outros choram. Então, portanto, chorando e rindo, tudo misturado. A árvore do Sansara, essa é a sétima característica comum, né? Que é os frutos, né? Os frutos de uma árvore são vistos como frutos mais doces ou frutos mais amargos, e assim são os frutos, ou melhor dizendo, os resultados de nossas ações a nível mental produzirão estados mentais de satisfação e paz, ou dor e sofrimento psicológico. A oitava característica é o apoio para os jivas. Essa árvore serve de apoio. Sem essa árvore, os jivas não têm onde morar, né? Então, esse universo é o palco no qual, o palco criado para os jivas, né? Como eu gosto de colocar às vezes, né? Em analogia, é um palco criado, né? Com um background, né? Como é que se diz? Um pano de fundo, com decorações, com arranjos, e tudo isso, né? Infinidade de oportunidades, de experiências. Então, isso serve para os jivas. Mas, então, o senhor me diz: ó, o Shankaracharya apresentou uma infinidade de características comuns, mas eu selecionei somente 10 delas. A árvore serve de apoio. A árvore física serve de apoio para o ninho dos pássaros, né? Agora a gente vem numa parte mais bacana dessa analogia, ao meu ponto de vista, né? O- os ninhos
eles servem para sustentar ou apoiar, né, o ciclo de nascimentos e mortes dos pássaros. Os pássaros são jivas, né? Do ponto de vista desta árvore mística, né? Essa ponto de vista macrocósmico, né? Os pássaros jivas, né? Eles vivem apoiados nos galhos, né? Nos ramos desta árvore, comendo esses frutos. Esses frutos é que vão nutrir os pássaros, né? Então, existem dois tipos de alimentos. O alimento orgânico biológico, que irá nutrir o nosso corpo físico, e existe um outro tipo de nutrição, nutrimento, né, de frutos, né, de alimento, que são os resultados. Os resultados podem ser doces e amargos, tá? E ainda assim, isso tudo vai sustentando o Jiva no jogo de pular de um galho a outro, de uma experiência a outra, sempre na esperança de um dia conseguir pacificar a minha mente, me resolver e experimentar uma satisfação, uma paz permanente, né? Então, os jivas são os pássaros colhendo esses frutos de prazeres e dores. Um vasto universo, quem são os pássaros? São os jivas, né? Nós temos a árvore física com os pássaros que estão lá comendo os frutos, e nós temos os jivas, né? Que estão também colhendo os frutos, né? Os frutos mais elevados são aqueles estados mentais, emocionais, psicológicos mais elevados. Quem é um pouco mais esperto começa a valorizar aqueles estados mentais e menos os objetos de desejos, né, desejados por ele. Aí, mais cedo ou mais tarde, o indivíduo vai conectar os pontos, vai ver, putz, eu corri, ralei tanto para obter sucesso, a obtenção daquele objeto de desejo, e aí, quando eu obtive aquele objeto de desejo, a minha mente se tornou pacificada, né? Uma mente alegre, feliz, satisfeita. Então, a pessoa vai se tocar assim, então, por que que eu não posso correr atrás daquele estado mental diretamente, ao invés de correr atrás de objetos de desejos, que de vez em quando eu tenho sucesso, produz um determinado estado mental. Ninguém te diz isso, nenhum processo de educação vai te dizer isso. Então, o indivíduo vai devagarzinho chegando nas escrituras que dizem isso, tá? Existe um caminho direto e existe um caminho direto. Indireto é você tentar pacificar a mente, não um caminho direto para o autoconhecimento, ou indireto, não existe caminho direto. O caminho direto para experimentar uma pacificação mental, emocional, psicológica. E um caminho direto. Caminho direto é você entrar no corre-corre do samsara, na corrida dos ratos, e quando você tem sucesso, você vai colher alguns frutos doces, né? Mas qual é o caminho direto? O caminho direto é você trabalhar para desenvolver uma mente sempre pacificada, tá? Uma mente sempre em saúde, sempre equilibrada, sempre satisfeita, independentemente das circunstâncias dos frutos, tá? Do tipo de frutos que você está colhendo, né? Aí um indivíduo, agora eu entendi, eu vou me tornar um yogi, vou procurar uma caverna na Índia e vou me tornar um ego, um yogi para obter um estado sempre mental de samadhi, né? Aí o Vedanta diz, sim, esse é o primeiro passo, é o primeiro equívoco. As pessoas pensam que a obtenção desse estado mental pacificado possa ser feito, possa ser ganho, através da supressão de Rajoguna e Tamoguna. Mas qualquer supressão, qualquer manipulação dos gunas através de meditação profunda, ele está sujeito a modificação. Não é uma modificação definitiva, não é uma conversão, uma pacificação definitiva. Ela é temporária, provisória, ela depende das minhas sadhanas de supressão de Rajoguna e Tamoguna, tá? Então, o Vedanta vai dizer, existe somente um modo de você produzir uma mente pacificada sem precisar de sadhanas constantes, mas vai requerer muito esforço, e o esforço é parte do processo desta sadhana vedântica chamada Shravana Manana Nididhyasana. Você vai ter que refletir, contemplar,
resolver suas dúvidas, assimilar e internalizar o fato de que você é a consciência pura. Quando você obtiver esse conhecimento, a sua mente estará bem resolvida, definitivamente, permanente, resolvida, porque você está colhendo um fruto, um pala, que não é um pala de alguma ação, é um pala de uma compreensão. Você está colhendo o Yana Palan, não é um Karma Palan. Karma Palan é o fruto de uma ação, Yana Pala é o fruto de uma compreensão que estabelece a mente num estado de satisfação quase perfeito. Eu gosto de colocar no estado quase perfeito, por quê? Porque até mesmo a mente de um Yanni ainda está sujeita a pequenas modificações, afinal somos todos humanos, né? Portanto, nós somos pássaros dentro dessa analogia. Alguns de nós permanecem no meio, alguns de nós permanecem neste mundo, né? Nos ramos mais baixos dessa árvore, tá? Nos ramos mais densos e baixos. E aí, nesse ponto, é legal ver a raiz para cima, do ponto mais mental, espiritual, psicológico, a raiz para cima, e ela vai densificando, densificando. Alguns jivas, né? Um complexo corpo-mente, tem um corpo sutil, ancorado no corpo físico, desfrutando de um reflexo da consciência original, mas ainda assim eles se tornaram energias tão densas, né? Tão tamásicas, rajásica, tamásica, tamásica, rajásica, com quase nada de sattva-guna. Eles vivem nos ramos mais densos, mais baixos, ainda enquanto encarnados. O inferno não é alguma coisa que a gente vai visitar depois de deixar esse corpo, a gente experimenta enquanto ainda associado a este corpo de matéria, ok? Então, nós estamos aqui no mundo dos humanos, Manusha Sharira, o nosso corpo humano, mas nós temos o nosso corpo sutil, os corpos que são requeridos, necessários para que a gente possa, deixando esse corpo e visitar uma dessas locas, são corpos sutis, são tudo corpos sutis, corpos mentais, emocionais, tá? Então, dependendo da qualidade do nosso corpo sutil, em outras palavras, da qualidade da nossa mente, a gente, quando deixa o corpo, a predominância desta qualidade mental nossa vai por sincronização, ou empatia, não empatia, tem um outro termo, ela vai nos conduzir a uma zona de vibração de energia natural, a predominância da minha frequência de energia, tá? Então a gente vai, né, depois do corpo. Enquanto encarnado, a gente está experimentando os ramos mais altos ou os ramos mais baixos. Eu passei por momentos que eu experimentei os ramos muito baixos e era extremamente doloroso. E se a gente deixa o corpo uma predominância daquele tipo de energia, a gente vai ter que passar por um período no qual visitamos essas locas inferiores. Para quê? Para a gente esgotar um pouco dessas energias densas, papas, tá? E a árvore, né, tanto do ponto de vista físico, como principalmente agora do ponto de vista esotérico, sutil, filosófico, ela serve de apoio para tudo isso. Então, nós temos as folhas, nós temos os ramos, nós temos diversos aspectos, nós temos os Vedas, que nos permitem, né, ação, muito, né, convite para ação, para sustentar essa árvore. O estudante Upanishad deve se lembrar do conhecimento do Mandukya Upanishad, dois passos, esse verso é lindo, maravilhoso, dois passos de asas brilhantes, são amigos inseparáveis. Eles estão pousados Eles estão pousados na mesma árvore. Existem dois. Eles brilham, né? Brilham com a consciência, né? Humana. Um deles come uma fruta saborosa. O outro observa sem comer nada.
Então, um deles está envolvido nas ações e os frutos das ações, e o outro é mais um princípio testemunha que observa, né, o samsara, o samsari, comendo os frutos doces e amargos da árvore do samsara. O outro olha sem comer. Estão ambos na mesma árvore, ambos brilham com a ciência humana, né? É, o pássaro Jivatma, empoleirado na árvore Sansara, experimenta frutos doces. Então, suporte para o ninho dos pássaros é a oitava característica. Essa árvore serve como apoio, sustentação para novos nascimentos, tá? Novos nascimentos. A nona característica é a movimentação. Essa árvore enorme do samsara, ela move, ela se move muito e a força que nos move é o parábola karma a nível pessoal e universal, né? Os ventos, né, os ventos físicos da nossa atmosfera também movem essa árvore figueira, né, os ciclones poderosos, né? Então nós temos os ciclones mentais, emocionais produzidos pelos nossos parábola karmas. Nós temos os ciclones físicos que movem, né, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, essa árvore física da figueira, né? Então, os jivas são levados daqui para ali dos ventos do parábola da Karma. Eu adoro isso, essa passagem aqui, tá? Essa associação dos parábolas. Por quê? Às vezes, a gente tem uma sensação de que realmente a vida vai nos levando e a gente não sabe nem o como e porquê, né? Então, o que está me conduzindo a uma circunstância hoje, uma outra amanhã e assim por diante? O meu destino, meu parábola, as minhas vasanas, minhas tendências, né, que me compelem a agir de um determinado modo e colher as consequências de minhas ações, parábola, né? Então, os humanos são levados aqui e ali pelo os ventos do parábola da karma. Circunstâncias diferentes, situações diferentes, lugares diferentes, associações diferentes, né? Tudo isso é o parábada karma nos movendo daqui para ali, de lá para cá. As pessoas dizem, eu gostaria de mudar, eu gostaria de morar aqui, morar ali, isso e aquilo. O Swami está dando algum exemplo aqui. Então, a nossa vida é governada pelo vento do parábada. A 10ª última característica, não todas as características apresentadas por Shankaracharya, mas apresentadas pelo Swamiji, é que essa árvore, embora ela possua raízes profundas, essa é a parte mais que fecha tudo mesmo. Essa árvore que possui raízes muito profundas, ainda assim ela pode ser destruída, tá? A árvore de cabeça para baixo, a gente diz que em cima, essa árvore mística é Ishvara, a causa do universo. Mas a gente sabe que Ishvara sozinho não faz nada. Se amanhã os jivas pararem de produzir novas vasanas ou reforçar suas vasanas e apresentar a Ishvara de momento a momento, Ishvara não pode manter esta árvore, tá? Então, quem é que está mantendo essa árvore? O Jiva em associação a Ishvara. A gente diz Ishvara está fazendo tudo, mas Ishvara é o facilitador, né? Eu estou colocando as minhas vasanas no campo e Ishvara está reformatando o parábola karma universal, né, dos humanos, né? Então, a última característica é que uma árvore figueira, apesar de ser uma árvore muito vasta, grande, com raízes espalhadas, ela pode ser destruída, ela pode ser arrancada pela raiz. De novo, ó, o pessoal aí que é fã do movimento verde, isso e aquilo, não leve literalmente, porque aqui não se fala de arrancar árvore, mas destruir a causa fundamental do samsara, arrancar as raízes, as nossas vasanas vinculativas que atribuem realidade a este samsara, a esta dualidade, e que vão nutrindo essa ignorância cósmica. Arrancar a árvore significa destruir essas vássanas fundadas na ignorância. Só pode ser destruída na raiz. Essa ignorância
requer o conhecimento, o único remédio, e esse remédio só pode ser obtido na raiz. Você não pode simplesmente aplicar um remédio paliativo na superfície da mente ou da árvore, você tem que tratar a raiz do problema, tá? Então, o que existe de comum é que uma árvore figueira, ainda assim, não seja aconselhável, porque ela oferece uma contribuição maravilhosa, e não é o objetivo desta analogia, mas, em teoria, ela pode ser destruída do mesmo modo, mais importante, né, mais relevante de tudo, essa árvore do samsara, essa condição humana, essa dor do samsara, pode ser destruída, mas você tem que ir lá na raiz do problema e arrancar a raiz, que é total crença de que eu possa realmente me resolver através das ações e seus resultados. É um machado apropriado, um machado muito afiado, é o intelecto humano, é o nosso Viveka Shakti, né? Sendo operado sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads com a ajuda de um professor competente. Esse é o machado que irá derrubar a árvore do samsara, ok? Não é questão de cortar nenhuma árvore por aí, não, hein? Cuidado, hein? Outro dia eu fiz a analogia daquela moça que estava no teatro, no cinema, e os caras foram lá, tocaram na perna, né? É uma analogia, teve gente que se ofendeu um pouco porque se identificou com aquela moça. Não, é simplesmente são analogias. Ninguém deve pegar um machado para cortar nenhuma árvore, tá? A gente quer arrancar, destruir o ciclo de nascimentos, morte, nascimentos, né? Usando o machado da sabedoria upanishádica. Queremos destruir, romper esse ciclo de nascimentos infinitos, mortes e renascimentos. Esse machado é chamado Atmayana, né? O machado da sabedoria upanishádica. Só pode ser removido na raiz. Shankaracharya dá o seu comentário, lista das raízes verbais, as citações. Ele fala sobre diversas ramificações de raízes, né? Para quem estuda biologia, existe uma raiz central, toda a árvore, raiz secundária, raiz isso, as raízes têm também uma inteligência de desenho, né? A lista das raízes verbais ele apresenta num texto dele. Diz que não é fácil arrancar essas raízes, né? Derrubar essa árvore da ignorância cósmica, mas ainda assim é possível. Quando é uma planta muito pequenininha, a gente arranca as raízes com esforço, mas essa árvore do samsara, ou uma árvore figueira, é muito difícil de ser removida, porque você destruir as raízes do samsara é muito difícil, que é muito profundamente arraigado no intelecto humano. Essas são as características comuns por causa das quais o samsara é comparado à árvore. Krishna menciona muitas características comuns e também acrescenta mais algumas que veremos na medida que o verso aumenta, vai se desenvolver. Então, nós entramos finalmente no primeiro verso, depois desta contextualização. Samsara asvata tulyam. Eles falam que o mundo é igual à figueira sagrada, é comparável a essa árvore. Que tipo de árvore? A descrição vem. A árvore cuja raiz principal está para cima e que tem raízes, né, secundárias espalhadas. Na superior, portanto, o Senhor é superior e sagrado. Ishvara é a raiz e a causa, o Pai do universo, né? Mas existem ramificações sutis que se desenvolvem através das ações dos jivas. O Pai do universo, o universo inteiro é filho do Senhor e, portanto, Bhagavan é a causa, Ishvara é a causa, é a raiz, é a causa superior, a raiz superior. O significado literal da palavra, de um monte de sânscrito, dessa raiz chamada Urdhavam, o significado literal dessa raiz significa espacialmente acima. Então, é uma raiz mística, tá?
É como se no âmbito do espaço ela existisse acima e não abaixo, como o mais sutil, como a causa de determinados efeitos. Isso não significa que Ishvara viva no céu, né? Não. É simplesmente para apontar para o fato de que a causa é sempre mais sutil do que os seus efeitos e é superior, né? Então, é o mais invisível, a raiz mística é a raiz invisível, ela existe dentro do mais sutil, né? Não é questão de superioridade especial, para cima ou para baixo. O segundo significado dessa raiz significa aquilo que está além da nossa compreensão. Por isso que às vezes quando eu fui dar uma palestra uns 10 anos atrás, eu não tinha experiência ainda, né, fazendo essas palestras, eu fui fazer uma palestra em São Paulo. E aí me convidaram e eu não sabia bem como fazer, eu comecei a fazer uma palestra de 1 hora em torno do fato de que a felicidade não se encontra no objeto, mas é um estado mental, tá? Aí eu tive que definir o que é o sujeito, o que é o objeto. Aí eu fui entregando a minha palestra e no final das contas, né, todo mundo ficou com aquela cara de bobo no final. Aí eu perguntei às pessoas que tinham me levado lá, como é que é, o pessoal gostou? Ele falou, não sei se eles gostaram, talvez eles não tenham entendido. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, eu também não entendi nada, o cara me disse, né? Então, quando a gente não entende as coisas, a gente diz o quê? A gente diz, essa apresentação de hoje passou por cima da minha cabeça, né? Acima da minha cabeça significa acima daquilo que eu posso compreender. Então, é mais superior, conhecimento é superior, é mais sutil, é acima da minha capacidade intelectual, é acima da compreensão intelectual humana. Shwara é incompreensível, é acima da compreensão intelectual humana, ok? Então, este é um significado de superioridade, o segundo significado é de incompreensibilidade. É tão superior, é tão além da nossa compreensão, mas ainda assim nós podemos inferir que esse universo é sustentado por uma raiz invisível, que é essa inteligência suprema, e a gente observa isso por inferência ao notarmos que tudo que existe no plano físico, material, visível, é claramente desenhado inteligentemente por um princípio, né, arquitetônico, incrivelmente poderoso, né, omnisciente. Este Brahman superior incompreensível é a raiz desta árvore do Sansara, este Brahman superior incompreensível, o Ishvara, o Bhagwan. Ishvara nós preferimos utilizar Ishvara, a raiz. Mula significa a raiz da árvore do Samsara, nós já sabemos disso, já vimos isso. Então, o próximo aspecto dessa raiz é que elas produzem ramos para baixo, diversos ramos para baixo, e na forma de 14 locas. Ela vai se desenvolvendo, em cima ela vai criando ramos e criando galhos, né? E galhos grossos, finos, folhas, frutos, etc. E vai se desenvolvendo para baixo, né? E esse desenvolvimento, vindo lá de cima, o conceito de o mais sutil a superior, aí ela vai densificando, né? E vai criando ninhos, né? Para os jivas colherem os frutos doces e amargos da vida, né? As locas inferiores são os ramos da árvore mais lá para baixo. Quanto mais para baixo, né? Qual é o oposto de incompreensível? É compreensível. Quanto mais para baixo, mais visível, mais tangível e mais compreensível são esses ramos dessa árvore, né? O Deus imperceptível e incompreensível, assim foi comparado a essa raiz. O mundo inferior é comparável aos ramos. O Deus superior é comparável à raiz, tá?
Esta é a árvore figueira sagrada, ela é eterna, sem início, né? Quando é que esse universo começou? Não existe resposta para isso. A nossa resposta é que ele existe eternamente, eternamente, mas como assim? Sem início, beginninglessly, sem início. Mas como assim? Como alguma coisa pode existir sem início? Sim, é além da compreensão humana, porque toda compreensão humana é obtida dentro do âmbito do espaço e do tempo linear. Mas o espaço e o tempo linear é algo que é um efeito daquilo que é sem início, tá? Que é a consciência, que é a inteligência suprema, ou assim dito Ishvara. Esta árvore figueira é sem início, é sem começo, é sem fim, mas pode ser rastreada e compreendida porque flui na forma de uma corrente. A árvore produzindo a semente produzindo uma nova árvore. A gente não sabe quem chegou primeiro, o ovo, a galinha, mas a gente pode ver este ciclo. E aí o Vedanta vem com a sua teoria a respeito, a primeira teoria a respeito da manifestação, não é uma criação que foi criada numa linha temporal linear, mas a manifestação, ele diz, a manifestação existe, mas ela é cíclica, tá? A semente significa o corpo de todas as vasanas, né? No estado de semente, um estado potencial, latente, né, não manifesto, que, através de um determinado poder, pum, se manifesta novamente e depois se recolhe. Mas como assim? Exatamente como a árvore. A árvore nasce, cresce, desenvolve, produz uma infinidade de sementes e um dia ela envelhece por determinadas circunstâncias kármicas, ela também morre, né? É uma cadeia cíclica. A vida humana também é uma cadeia cíclica. O inteiro universo segue esta linha cíclica. Você nunca pode falar de quando o primeiro Jiva foi criado, né? Quando o primeiro universo foi criado e quando será o dia do último Jiva e o fim do universo. Qual foi o meu primeiro nascimento? É uma pergunta mais irrelevante que pode existir nesses âmbitos mais esotéricos. Ah, eu sou uma alma antiga, eu nasci muitas vezes, né? Porque o que faz você nascer são os karmas, né? Os seus karmas. Karma pala. Você colocou ações, 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 ações. Aí você morreu com um monte de desejos por mais ações, né? Você colheu no processo diversos frutos daquelas ações, alguns frutos doces, outros amargos. Aí chega um ponto que a música para e Ishvara diz: é hora de parar, vamos sair daqui. Não se preocupe, eu vou te dar um outro instrumento mais para frente, tá? Venha comigo. Aí o Jiva dá uma esperneada, né? Um chiliquezinho, mas vai. E aí, quando ele vai, naturalmente, ele está carregando o seu corpo de vasanas, né? Todos os seus desejos, todos os seus ragas, vestas vão com ele. E o desejo é o quê? Eu quero mais. Mais experiência, mais dualidade, mais continuidade. Eu quero voltar a ver meus filhos, meu marido, meus pais, isso e aquilo, né? Eu quero realizar alguns desejos que ainda não foram realizados. Então, essa ignorância vai nutrindo esta árvore do samsara. Tudo isso é cíclico, né? A gente nasce por causa do nosso karma. Depois de Gaudapada ter apresentado nos Karikas, né, os comentários sobre o Mandukya Upanishad, no final ele fala sobre o karma, a teoria de que o universo ele é originado pelo karma, né? Mas aí naturalmente ele depois, a Adyaropa Apavada, ele vai demolir aquela última teoria, que é a mais bonita, mais complexa, mais difícil para um devoto compreender. Ele vai dizer isso também precisa ser abandonado porque existe defeitos lógicos, ele não se sustenta essa teoria. Nenhuma teoria vai sustentar o mistério desta manifestação. Aí ele diz, é cíclico,
mas você nem pode dizer que é realmente cíclico, porque você não pode determinar qual foi o primeiro karma e qual foi o primeiro jiva, porque o karma anterior que produziu você hoje, você vai produzir mais ações, acumular mais karmas, e esse corpo de vasanas vai produzir um outro jiva, que é a alma individual, manifesta através de um outro instrumento, mas aí você vai naquela regressão infinita de novo. Então, qual foi o primeiro nascimento? Qual foi as primeiras vasanas? Qual foi? Isso é simplesmente uma regressão infinita, incompreensível, que não resolve, que não sustenta essa teoria de que o universo existe através da causalidade, ações que produzem resultados, karmas, ações que produzem karma palas, resultados de minhas ações, né? Então é sem início, é eterno. E as folhas são os Vedas, a gente viu isso, né? As folhas protetoras sustentam a árvore do Sansara, não são nada além dos nossos karmas, como os prescritos nos Vedas. E os Vedas prescrevem muitos karmas. Os Vedas não somente na seção ritualística prescrevem muitos karmas religiosos, mas eles prescrevem karmas mundanos também. Os Vedas dizem: encontre, forme família, encontre um emprego, observe o Dharma e realize os seus desejos. Por quê? Porque eles sabem que todo mundo nasce com desejos mundanos. E esses desejos mundanos precisam ser convertidos em desejos superiores através da devoção no âmbito deste relacionamento com o Criador e a entrega dos nossos resultados, né? Então, os Vedas, eles promovem não somente cerimônias e rituais, mas também karmas mundanos para você preencher os seus resultados sob uma e somente uma condição, que sejam em observação do Dharma e com espírito de doação, reverência e gratidão pela oportunidade. Então, os karmas, na seção dos Vedas, ela oferece muitos convites à ação, não somente as ações cerimoniais, ritualísticas, etc., porque os Vedas sabem que as ações é o que sustenta esta ordem aparente. E ela sabe que nós nascemos dessa ignorância, nós temos desejos por ações, porque queremos colher os seus resultados, e ele não vai dizer isso é pecado, isso é ruim, isso é aquilo, você não faça tudo isso, mas observando as leis de Deus e com reverência e devoção a Deus. Karma Kanda sempre faz com que as pessoas permaneçam no campo dos rituais, entre outras coisas. Muitas, muitas pessoas, isso no âmbito da cultura védica, elas estão presas, amarradas nesses pujas, nesses rituais, nessas cerimônias. Elas odeiam o tópico do Yana Yoga, dos Upanishads, né? Ela não vem para o Vedanta de jeito nenhum. E ainda assim são pessoas altamente religiosas, elas observam as leis de Deus, né? E elas têm um espírito de devoção, amor e reverência ao Criador. Elas vão de tempos em tempos fazendo tudo aquilo. Elas amam a parte ritualística que faz tanta publicidade da ação e seu resultado. Veja bem, o Vedanta, os Vedas não são contrários às ações e seus resultados. Ele simplesmente explica, você deve saber o que você obtém através de ações e o que você jamais irá obter através de ações. Mas que você faça as ações que a sua mente, o seu corpo te movem, tá? Compreendendo o que você pode obter e o que você jamais irá obter. Elas perpetuam a nossa transação no samsara. Isso significa que a sessão ritualística deva ser jogada fora? O Swami diz, não, não, não. A sessão ritualística não está em contradição ou em contraposição ao Yana Yoga dos Upanishads, ensinamentos finais, Veda Anta, fim dos Vedas,
Fim dos Vedas é para quem passou por todas as buscas, por todo tipo de objetos de desejos, e que amadureceu no processo de buscar coisas que não nos completam, porque somente a compreensão de nossa natureza pura irá resolver isso. Então, o Vedanta não condena nada disso, tá? Ela deve ser utilizada, tudo isso, respeitando o estágio de desenvolvimento de cada um de nós, né? Mas mais cedo ou mais tarde não, o que cada um de vocês, né, precisa observar, e que o objetivo não é condenar o que alguns de nós fazemos ou não fazemos, entendeu? Mas é de manter muito claro em nossa compreensão, em nossas mentes, o fato de que o que eu faço, né, jamais irá realmente me realizar definitivamente, mas ainda assim a opressão, a supressão a esses desejos não resolve o problema. Isso deve ser mantido em perspectiva, dizendo, ok, o meu objetivo é ir além do desejo por ações e seus resultados, mas eu não posso suprimir as minhas tendências, né? Sejam elas por desejos, né, de coisas materiais ou coisas afetivas ou sensuais, o que sejam, né, mentais, emocionais. Então, essa parte, né, precisa ser utilizada e a chave aqui é saber isso é algo que eu faço agora porque eu compreendi que a supressão ela não resolve o problema do desejo, né, e eu tenho que correr atrás para realizar os meus desejos exercendo os meus papéis na sociedade, né? E sabendo que o meu objetivo final é compreender que eu já sou totalmente completo, inteiro, nada pode ser adicionado à minha natureza pura, Atival, tá? Então, se você souber o que você pode obter através das ações e o que você jamais será capaz de obter, então tudo bem. Você compreendendo que a gente não deve suprimir ou reprimir esses desejos. A gente deve transcendê-los, tá? Geralmente as pessoas tendem a ir para dois extremos. Um extremo as pessoas ficam nessas ações religiosas e o outro extremo elas acabam com tudo isso e vão direto para o Yin Yoga do Vedanta, mas sem passar por tudo isso, as pessoas não obtêm a maturidade, a purificação e refinamento necessário para ter sucesso na sessão do Yin Yoga do Vedanta, tá? Eu já compartilhei com alguns de vocês no passado, uma vez, quando eu morava lá em Lucknow, eu escrevi um poema para o Papaji, dizendo que a vida nada mais é do que uma fricção, né, entre os extremos de prazeres e dores, uma ralação, uma dificuldade, né? E eu sempre pensava que, estando no mundo, eu estava me afastando do objetivo final, que é a minha elevação, a purificação, o autoconhecimento, né? Aí eu falei assim, tudo isso sem que eu tivesse compreendido que no processo do rala-rala de correr atrás de objetos de desejos, eu estaria, de um certo modo, amadurecendo, lucidando, purificando, amadurecendo o meu corpo-mente, tá? Então a gente também refina, a gente também, através do altos e baixos da vida, na medida que a gente realmente conecta, né? Conecta os pontos entre os meus desejos, as minhas ações e o que eu realmente obtenho de tudo isso, né? Então, um extremo é esse, eu fico eternamente lá, o outro eu jogo, chuto todas as propostas de ações para melhoramento, purificação, ou até mesmo para observar o Dharma, que é altamente purificante. Você viver nesse mundo observando o Dharma, desenvolvendo a devoção, não existe um purificador mais natural do que esse processo. As pessoas vão de um extremo ao outro. As pessoas, em geral, adoram essa parte do puja, dos rituais de adoração. Elas permanecem lá permanentemente, né? É sempre isso.
a gente vai desenvolvendo novas vasanas, mas nada é permanente. Uma pessoa aparentemente permanece presa durante essa vida, mas na próxima vida, no próximo nascimento, ela já nasce mais esperta, né, supostamente, e ela já sabe o que ela pode obter através das ações e seus resultados, mas ela já sabe que o meu objetivo agora não é ficar preso em tudo isso, mas é simplesmente fazer um passo adiante, né? Serve como purificação, preparação, amadurecimento para entrarmos na seção do Yana, do conhecimento, para que a gente possa ter uma boa chance de sucesso. Quando a gente entra no Yana, no Atma Yana, processo Vedante, a gente entrou no estágio no qual a, a preparação, o desenvolvimento das qualificações, refinamento, purificação, ela se acelera ainda mais, tá? Então, muitas vezes você me ouve dizer que o autoconhecimento é raro, isso e aquilo, porque, em geral, as pessoas, elas passam pelo Shravan Mana, tanto da parte do Karma Yoga, que envolve também Shravan Mana, ouvir e contemplar esses ensinamentos a respeito do Karma Yoga, do Dharma, etc. Elas passam por isso, entram nos ensinamentos do Vedanta, ouvem, contemplam, mas mais comumente elas não fazem uma internalização, uma profunda assimilação e aplicação desses conhecimentos em suas vidas. Então, quando vocês me ouvem dizer que fica faltando Nididhyasana, não é para descorajar vocês, né? Mas muito pelo contrário, é para que vocês façam esse Nididhyasana, né? Para que vocês façam. Mas mesmo que vocês não façam, a elevação espiritual, o melhoramento, a purificação é inevitável quando você entra este processo upanishádico. Então, existem uns textos que falam sobre os tipos de palas que você obtém, os tipos de frutos que você colhe nesse processo upanishádico. Existem três, mas fundamentalmente são dois. Um é uma aceleração na purificação, refinamento, né? Amadurecimento, desenvolvimento de mais qualificações, porque você está abordando a causa raiz do problema das impurezas, né? Que são os desejos vinculativos. Então, nós vamos colher um pala, que é esse, e o pala final é simplesmente o Atmayana. Então, no processo de obter o fruto final, que é Atmayana, você obtém muitos melhoramentos através desse processo upanishádico também. Você entende, Maria? Márcia, estou chamando Márcia de Maria o tempo todo. Você tem o nome de Maria também? Márcia Maria, seu nome? Não? É Márcia Regina. Então tá, estou brincando com você. Então é isso, meus queridos. Então foi um satsang mais bagunçado hoje, sem o Marcelo. Quando o Marcelo não está, aí a gente fica mais à vontade para fazer bagunça, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né?
uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.